Ok, meus amigos, já estamos no ar com mais uma aula de Química para vocês. Uma aula especial porque nós vamos fazer questões, né? É terceiro ano, é ensino médio, é canal Educação Seduc. É um programa com mediação tecnológica. Programa do canal Educação Seduc. Muito bem. Professor Jurandir Soares, disciplina Química. E nós vamos estudar aí os exercícios agora, né, dos modelos explicativos dos isômeros, tá? E a data de hoje, 5 de outubro de 2022. Pois bem, nós vimos na parte teórica toda a isomeria. Vimos a isomeria plana, que é explicada por fórmulas estruturais planas. Estudamos também a isomeria geométrica, que é a isomeria cis-trans, e a isomeria ótica. Então agora nós vamos aplicar o que nós aprendemos na teoria, vamos aplicar à prática. Isso é interessante, associar a teoria à prática. Até porque eu quero contar com vocês aí na resolução dessas questões. Tá? Lógico que nós vamos comentar todas, mas eu queria sempre que vocês tentassem aí fazer alguma das questões que nós vamos colocar aqui para vocês. Tá bom? E aqui está, ó, nossa aula aqui com os exercícios sobre isomeria. Quando eu coloco exercícios sobre isomeria, eu estou compreendendo toda a isomeria. Toda a isomeria vai ser contemplada, né? Isomeria plana, isomeria geométrica e a isomeria ótica. Então vamos começar aqui, olha aí. Vamos começar o exercício de classe de hoje com uma questão envolvendo aí a isomeria ótica. E acabamos de estudar aí a isomeria ótica, aquela que tem o carbono assimétrico. E se é carbono assimétrico, é porque apresenta aí 4 ligantes diferentes entre si, ok? Então, o número total de isômeros ativos e inativos da molécula abaixo é, ou seja, tem uma estrutura, você vai verificar quantos carbonos assimétricos tem aí e aplicar na fórmula. Se eu quero o número total, pessoal, qual vai ser a fórmula aplicada? 3 vezes 2 elevado a n-1. O n representa o número de carbonos assimétricos, certo? Então, para isso, vamos colocar o tempo necessário para que você possa interagir com a gente, tá bom? Vamos colocar 2 minutinhos aí. Ok, então, para responder essa questão, pessoal, precisamos aplicar essa fórmula. 3 vezes 2 elevado a n-1. Só que o N aqui é o número de carbonos, então nós vamos conhecer aqui o carbono que é assimétrico, não é? Ó, observe, nós temos 2 carbonos assimétricos, pessoal. Professor, por que é assimétrico? Vamos lá aqui, ó.
Olha só, esse primeiro, ó, esse ligante é diferente desse, que é diferente desse aqui, que é diferente do outro. Aqui também, ó. Se você verificar, certo? Nós teremos também o outro carbono assimétrico, por isso que está marcado aí, ó. Se você verificar, eu tenho aqui, ó, vamos colocar aqui para vocês, ó. Olha aí, ó, 1, 2, 3 e o outro é tudo isso aqui. Tá? Então nós temos os 4 ligantes. Então a resposta vai ser 6. Vamos provar. Se tem 2 carbonos assimétricos, como é que vai ficar? Ó? 3 vezes 2 elevado a n menos 1. O n, mais uma vez, eu estou te dizendo que é o número de carbonos assimétricos, não é verdade? Pois se é o número de carbonos assimétricos, eu substituo. Tem 2. 2 menos 1 dá 2, dá 1. Então vai ficar 3 vezes 2. Ó. 3 vezes 2 vai dar um total de 6 isômeros óticos. Por que o 6, professor? Porque ele está pedindo o total. Ele quer o número de isômeros óticos ativos e o número de isômeros óticos inativos. A soma dos dois é o total. Está aqui, ó, o número total de isômeros óticos. Se fosse só os ativos, era 2 elevado a n. Seria 2 elevado a 2, daria 4. Certo? Mas ele quer o total. Se é o total, é 3 vezes 2 elevado a n menos 1. Perfeito? Então, letra C. Vamos para a próxima. Olha que questão bonita aí. Vamos lá. A questão diz o seguinte, ó. A anfetamina é uma substância com poderosa ação estimulante sobre o sistema nervoso central. É usada no tratamento de pacientes que sofrem de depressão e também em regimes de emagrecimento. Todavia, algumas pessoas utilizam a anfetamina sem orientação médica, certo? Com o objetivo de obter sensação de euforia por ela provocada. A fórmula estrutural da anfetamina é representada abaixo. E ela exemplificando um caso de isomeria, ou seja, que tipo de isomeria está ocorrendo com essa molécula, pessoal? Que pode ocorrer com essa molécula? Qual o tipo de isomeria? Ele colocou aí geométrica, função, cadeia, compensação e ótica. Então, que tipo de isomeria está existindo? Vamos colocar 2 minutinhos aí para você responder. Ok, pessoal, voltamos para mostrar aqui a resolução, né? Vamos resolver a questão. Você tem aqui uma estrutura, tá, em que ele pergunta aí o tipo de isomeria. Ó. Qual caso de isomeria está ocorrendo aqui? Bom, se a gente verificar direitinho, né, eu vou colocar aqui. Ó. Observe que eu até coloquei um asterisco ali. Ó. Aquele carbono com asterisco, ele é um carbono assimétrico. Se você observar direito, ó, olha só,
Aqui você tem o hidrogênio, ó. Então você tem aí os 4 ligantes diferentes entre si. Observe, ó. Você tem um ligante, 2, 3 e o outro é todo esse aqui, ó. Então, se tem carbono assimétrico, obrigatoriamente, pessoal, tem que existir a isomeria ótica. Por isso que a resposta aí só pode ser a letra E. Isomeria ótica é a representada por essa questão, tá? A isomeria ótica. Perfeito? Vamos lá. Vamos para a próxima questão. Olha aí, essa questão é legal, ó. A fexofenadina é um antihistamínico não sedativo que surgiu como substituto de um outro medicamento que causava fortes efeitos colaterais. Esse composto apresenta a seguinte estrutura, tá aí. O que é que nós queremos saber aqui deles, ó? Nós queremos saber aqui, pode-se afirmar que esse composto possui. Qual alternativa você marcaria aí, pessoal? Tá? Aí está a estrutura, ele quer saber em cima da estrutura, primeiro você vai procurar os carbonos assimétricos ou quirais. Carbono quiral é a mesma coisa que carbono assimétrico. Daí você vai partir para os grupos funcionais, certo? Então vamos colocar aí, por favor, 2 minutinhos aí para que você possa interagir com a gente. A resolução. Bom, aqui você observa o seguinte, ó. A resposta é a letra D. Está dizendo que tem um carbono quiral. Está ali o carbono quiral. É o carbono que apresenta, o único carbono aí que apresenta os 4 ligantes diferentes entre si. E tem 2 grupos das funções álcoois. Ó. O que é um álcool? É hidroxila em carbono saturado. Hidroxila em carbono saturado, você tem aí um álcool, certo? Álcool representativo aí da função álcool. Então, a única resposta que vai dar correta aí é a letra D. Tem um carbono quiral e 2 grupos funcionais álcoois. Ok? Vamos para a próxima questão. Uma questão, inclusive, do Enem. Temos aí uma questão do Enem. Tá? Vamos lá. O que é que diz a questão? Várias características e propriedades de moléculas orgânicas podem ser inferidas analisando sua fórmula estrutural. Na natureza, alguns compostos apresentam a mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais. São chamados isômeros, como ilustrado nas estruturas. Entre as moléculas, olha aí, entre as moléculas apresentadas, observa-se a ocorrência de isomeria.
Que tipo de isomeria está existindo entre esses dois compostos? Tá? Vamos lá? Vamos colocar 2 minutinhos aí para vocês. Ok, voltamos aí. Para mostrar que a resolução só pode ser a letra A, pessoal. É a resposta à isomeria ótica. Porque aqui nós temos esses dois carbonos aqui, ó, eles são assimétricos. Eles apresentam 4 ligantes diferentes entre si. Tá? É só completar com o hidrogênio aqui. Tá bom? Então, tem carbono assimétrico, tem isomeria ótica. Bom, outra questão boa para fazer aí, ó, compreensiva mesmo essa questão. Olha só. A molécula da anfetamina está aí. Ele numerou aí, ó, do carbono 1 até o carbono 9. Tem 9 carbonos aí. E ele está perguntando assim, ó, apresenta isomeria ótica possuindo, portanto, um carbono com 4 diferentes substituintes na anfetamina. Esse carbono representante, ou seja, se é o carbono que tem 4 ligantes diferentes, é o carbono assimétrico. Portanto, qual desses carbonos aí é o carbono assimétrico? Aí ele numerou aí, carbono 1, 6, 7, 8 ou 9. Qual deles representa um carbono assimétrico? Vamos lá então? Vamos colocar 2 minutinhos aí para você fazer.
Bom, a questão apresentou então uma estrutura numerada de 1 a 9 carbonos. E a questão está em cima de a pergunta em qual carbono representa, certo? O carbono assimétrico, o carbono com 4 ligantes diferentes, que é o carbono assimétrico. Qual carbono é assimétrico? Nós fizemos essa estrutura agora há pouco, né? É a mesma anfetamina. E aí só pode ser assimétrico o carbono de número 8, pessoal. Carbono número 8, tá aqui ele, ó. Se você colocar o hidrogênio, tá? Você vai ter, ó, 1, 2, 3, 4 ligantes diferentes entre si. Então, o único carbono que é assimétrico é o carbono de número 8. Nenhum outro carbono é assimétrico, certo? O único carbono aí é o carbono da letra D. Por isso que a resposta aí está letra D, a resposta dessa questão. Perfeito, pessoal? Vamos fazer aqui. Essas 5 questões que nós fizemos aqui foi de isomeria ótica. Nós vamos agora mais uma para finalizar a isomeria ótica. Isso aqui está bem legal, essa questão. E não é difícil. Analise as estruturas de 1 a 6 aí, ó, tá? De 1 a 4, desculpa. Tem estrutura 1, 2, 3 e 4. Então, qual a resposta correta aí, pessoal? Só lembrando que quando ele coloca dessa maneira, né, o carbono é esse que está no meio nesse centro aqui, ó, tá? Aqui é o carbono. Então, qual a resposta correta em cima da isomeria ótica? Então, vamos colocar 2 minutinhos aí para vocês. Ok, então nós temos aí 4 estruturas. E a resposta correta é a letra A, pessoal. Somente as estruturas do 1 e 2 apresentam isomeria ótica. A 3 não. Observe aqui, ó, que esse ligante aqui de cima é igual ao de baixo. Ó. Tem 2 ligantes iguais, pessoal. Aqui também no 4. Ó. Se tem ligantes iguais, não pode ser assimétrico. Tem que apresentar os 4 ligantes diferentes entre si. No caso aqui, somente a estrutura 1 e 2. Pronto, agora vamos para outro tipo de isomeria agora. Fizemos aí 6 questões de isomeria ótica, vamos agora para a isomeria plana. Né? Os dois compostos aí demonstram um caso de que tipo de isomeria, pessoal? Que tipo de isomeria está existindo entre os dois compostos? Porque eles são isômeros. A fórmula molecular é a mesma, C2H6O. Então, que tipo de isomeria está ocorrendo entre esses dois compostos? Vamos colocar aí 2 minutinhos.
Ok, pessoal, voltamos aqui. Então, olha lá. Primeiro você tem um éter, que é um oxigênio entre dois carbonos. Na segunda fórmula, você tem um álcool, que é hidroxila em carbono saturado. Mas observe aí que a fórmula é a mesma, é C2H6O. Por isso que eles são isômeros. São isômeros. De que? Ora, se as funções orgânicas são diferentes, só pode ser isômero funcional. A isomeria que está acontecendo aqui é isomeria de função. Portanto, a letra D é a resposta correta para essa questão, tá? Mesma fórmula molecular, porém funções orgânicas diferentes. E aqui, pessoal, nós vamos colocar ao lado dessas estruturas o tipo de isomeria plana. Indica o tipo de isomeria existente entre os compostos. Você tem a letra A e tem a letra B. Qual vai ser a resposta aí? Você vai colocar dentro desse retângulo aí o tipo de isomeria existente. Então, é um exercício de classe. Então, nós temos que aprender, tá? Temos que fazer. Para isso, vamos colocar aí 2 minutinhos para que você possa aí resolver essa questão. Ok, então na letra A, nós temos aqui essa função orgânica. Ó. O que está mudando aqui é a função orgânica, tá? Entre uma estrutura e outra. Professor, qual é essa função orgânica aqui? Primeira, você tem um ácido carboxílico. Ó. Ácido carboxílico, e a outra você tem um éster. Então, se você tem um ácido e um éster e a fórmula molecular é a mesma, a isomeria só pode ser de função, pessoal. Então, na letra A, nós temos um caso clássico, emblemático aí de isomeria de função. Na outra, se você observar, essa cadeia aqui é normal, ó, só tem um único caminho de carbono. E essa outra cadeia ela é ramificada. Então, se eu tenho uma cadeia que é normal e a outra é ramificada, a isomeria só pode ser de quê, pessoal? De cadeia. Então, nós temos a resolução. Primeiro, na letra A isomeria plana de função. Na letra B, isomeria plana de cadeia. Tá? Vamos fazer outra questão. Tá aí, pronto. Outra questão boa. Olha aí, muito excelente essa questão. Dadas as estruturas dos dois óleos aí, você tem dois compostos. Ele quer saber qual é a resposta. Podemos dizer que são isômeros funcionais, são isômeros de cadeia, não são isômeros, são isômeros de posição ou são forma tautomérica, ou seja, sofrem tautomeria. Então vamos colocar 2 minutinhos aí para vocês.
Vamos lá então, pessoal. A única coisa que está mudando nas duas estruturas é a posição da dupla ligação. Estou até apontando aqui com a seta. Ó. Mudança na posição dessas duas ligações duplas. Então, aí é um caso de isomeria plana de posição, certo? Isomeria plana de posição. Por isso que a resposta aí só pode ser a letra D. São isômeros de posição. A única coisa que está mudando aí é a posição da dupla ligação. Observe, ó. Tá? É sutil a mudança? É, mas é uma mudança. Tá? Então, evidentemente, vai ser um caso de isomeria de posição. Pronto, aqui nós vamos para uma isomeria geométrica, né? Isomeria cis-trans. Olha só. Considere as fórmulas estruturais abaixo. Tem duas fórmulas ali. Quer saber o tipo de isomeria geométrica, se é cis ou trans, em cada composto. A letra A é o resveratrol, primeira fórmula, e o outro é outro composto. Então, que tipo de isomeria está ocorrendo aí? Só quer que você diga se é cis ou é trans. Só lembrando que cis significa dizer ligantes iguais do mesmo lado e trans em lados transversos ou transversais, certo? Vamos lá. Vamos colocar então 2 minutinhos aí, por favor. Ok, vamos então aqui, ó. A resposta. Passei primeiro uma linha entre os dois carbonos da dupla e verifiquei que eu tenho ligantes iguais em lados opostos, ó. O hidrogênio também tem o trans. E o outro, quando eu passo a linha, ó, você vai verificar que também vai ser trans, ó. Por quê? Porque eu vou ter ligantes iguais também em lados opostos. Então, as duas estruturas aí são trans, tá? As duas estruturas. Aqui, está dizendo qual apresenta isomeria cis-trans. Então, eu tenho 4 estruturas. Isso aqui eu vou responder logo aqui porque não tem alternativa, né? Ó. Bom, primeiro caso, pessoal, não existe isomeria geométrica porque eu tenho 2 ligantes iguais. Olha aí, os 2 hidrogênios iguais. Ó. No composto 2, ó, eu tenho 2 ligantes iguais no mesmo carbono da dupla. No composto 2, existe a isomeria, e a isomeria cis. Por quê? Eu tenho ligantes iguais do mesmo lado, ó, no mesmo plano, mas tem isomeria geométrica. No composto 3, não existe isomeria geométrica. Eu tenho ligantes iguais no mesmo carbono da dupla, pessoal. Tá? Não existe. Assim como no composto 4 também não existe isomeria. Tem CH2, ó, 2 hidrogênios. Existem 2 hidrogênios aí. Então, a única estrutura que apresenta isomeria geométrica é, sem dúvida alguma, o composto 2. Tá? Nesse caso, inclusive, o composto 2 é cis.
porque eu tenho dupla ligação entre carbonos e tenho ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Muito bem. Aqui, pessoal, tá? Vamos fazer essa aqui, ó. Ele quer saber aí qual das fórmulas pode corresponder a de dois compostos, um cis e outro trans. Aqui já comecei a responder, mas não está respondido. Então, qual dessas alternativas aí representa aí, com certeza, uma isomeria? Pode ter isomeria cis e trans, ou seja, pode ter isomeria geométrica. Qual deles? Tá? Qual dessas estruturas pode ter isomeria geométrica? A pergunta é essa. Só mais uma vez para dizer para vocês que, para um composto ter isomeria geométrica, é necessário que ele tenha dupla ligação entre carbonos e tenha aí ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Tá? Para isso, vamos colocar um minutinho só nessa aí. Um minutinho. Ok, pessoal, então vamos responder aqui a questão, né? Bom, a única estrutura que pode ter isomeria geométrica é a letra C. Agora vamos explicar por quê, ó. É a única que tem dupla ligação entre carbono e tem ligantes diferentes. Eu vou aproveitar e colocar assim, ó, para ficar melhor de você entender a questão. Olha só. Opa, olha aí, ó. Então você tem aí, então, a primeira estrutura você tem a cis, porque eu tenho ligantes iguais do mesmo lado. E a outra eu tenho transligantes iguais em lados opostos. Então, a única que atende aí a necessidade é a letra C, certo? E aqui nós temos justamente o tipo de isomeria geométrica existente entre esses compostos. Vamos lá. Eu tenho dois compostos. Observe a dupla ligação entre carbonos. Ó. O primeiro é cis. Por quê? Ó? Porque aqui, se eu passar uma linha aqui, eu vou ter os ligantes iguais do mesmo lado. E aqui os ligantes iguais vão estar em lados opostos. Então, um é cis e o outro é trans. Bom, para finalizar aqui, nós queremos saber o tipo de isomeria geométrica que está ocorrendo aqui. Eu fiz assim, ó. Observe, completei com hidrogênio. Ao passar uma linha aqui, eu vou ter ligantes iguais em lados opostos. Então, aqui só pode ser o trans, certo? Só pode ser o trans. Da mesma forma que esse, ó. Tá? Aqui você tem, ó, um cis porque eu tenho ligantes iguais do mesmo lado. E esse aqui é trans porque os ligantes iguais estão em lados opostos, certo? Então, não tem outra opção. Perfeito? Então, pessoal, tá aí. Um é cis porque eu tenho ligantes iguais do mesmo lado. O outro vai ser trans porque eu tenho ligantes iguais em lados opostos. Perfeito? Então, isomeria cis-trans é o tipo de isomeria geométrica. Muito bem. Nós estamos chegando ao final da nossa aula de hoje, satisfeitos, né? E a sensação do dever cumprido, porque deu tempo para a gente fazer toda a parte teórica e, sobretudo, resolver questões. Tá? Nós respondemos 15 questões com vocês aí sobre os 3 tipos de isomeria. A isomeria plana, a isomeria geométrica e a isomeria ótica. Ok? Quero desejar aí um forte abraço para vocês, tá? E que continuamos aí nas próximas aulas, tá bom? Forte abraço a todos.